Boa noite a todos que estão aqui presentes, né? A gente agradece muito aos nossos mentores dessa reunião, mentor da casa, aos mentores individuais e a todos que estão desse lado também, que correm numa corrente de vibrações e é um aprendizado para todos nós. Hoje nós vamos falar do tipo assim. A gente se conforma com tudo. Não, né? A gente... Vamos só ler essa leitura aqui, ó. Diante das intempéries da vida, não adotes posturas conformistas, adaptando-te mecanicamente às situações mais difíceis ou dolorosas, como se para elas não houvesse remédio. Procura, assim, agir por formação, aceitando sem reclamar o que a vida exige de ti, mas esforçando-te por superar as dificuldades, a tudo enfrentando com resignação e coragem na busca de soluções. O conformismo diante das dificuldades leva a agir de modo contrário a tudo. O que aprendeste em relação aos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus? A resignação, ou seja, a conformação, leva à aceitação serena de todos os percalços da vida, a suportar com paciência as dores, a enfrentar, procurando delas tirar algum aprendizado. Não te acomodes, pois as circunstâncias mais difíceis da vida, cruzando teus braços, deixando-te levar pelos caminhos como um barco a deslizar sem rumo definido pelas águas revoltas do mar. Sejas tu o timoneiro a dirigir a tua própria embarcação pelos mares da vida, sem te deixares conduzir pelos outros na tua busca de um crescimento interior. Constrói para ti mesmo os teus projetos de evolução espiritual, acrescentando à tua alma os valores de que ainda careces, para poder ser vitorioso na conquista dos divinos dons que te enobrecem perante o Criador. Renova-te a cada dia, deixando para trás aquele homem conformista e acomodado que sempre fostes, para que, renovado interiormente, possas enxergar a ti mesmo como alguém que venceu o mundo, as próprias fraquezas e outras imperfeições. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos a mania. Pode falar, não, imagina, eu não faço isso, eu sou diferente. A gente fala assim, eu vou me entregar toda a minha caminhada a Deus. Isso vai resolver os problemas para mim. Eu tenho fé. Mas, na verdade, a gente devia pedir o quê? Me dê força para me resolver. É uma prova, uma resignação, eu tenho que passar, é eu que tenho que fazer. Mas então a gente fala, não, eu entrego a Deus, meu Senhor, o Senhor vai resolver para mim, meu Senhor, o Senhor vai resolver. Ah, meu Deus. Resolveu para você, irmão? Resolveu, mas só que eu queria assim, assim, assim. A gente quer que as pessoas resolvam o problema da gente, a gente quer que Deus também resolve, mas tem que ser do jeito da gente. É que nem você fala, meu Deus, eu quero que o Senhor arruma uma paz aqui para mim. Deus põe você na guerra. Mas por que Ele põe você na guerra? Para você aprender a dar valor para a paz, para você construir a paz. Está entendendo? Não tem uma coisa, eu quero uma coisa bem doce, dê um amargo para você. Mas o açúcar está ali na mesa.
O açúcar está ali na mesa, pai. O açúcar está ali na mesa. Então o que a gente tem que fazer? Então, tudo que a gente quer resolver, então, é a mesma coisa você falar, aquele emprego, tem um colega meu que, nossa, eu não suporto ele. Mas aí você parar para pensar, será que ele é obrigado a suportar você também? Você está entendendo? Tudo é os outros. E nós não. Nós não. Você é diferente? É? Você é diferente? Você é diferente? A gente precisa parar e pensar em todos os problemas que a gente tem, a gente passar da importância para eles. Não, a gente se preocupa com o problema dos outros. E a gente esquece que a gente está diante do espelho da vida. Ah, meu vizinho, aquele vizinho chato, ele perturba. Espera, será que ele não pode pensar o mesmo de você? O mundo tem todos os defeitos do mundo, mas só eu não tenho. Acho que ninguém que tem, né? Então a gente pensa bem assim. Então Deus está lá, Ele olha tudo isso. Pois então eu vou contar uma história aqui. E o título é bem certo mesmo. Vocês pararam para perceber que tudo na vida depende de nós. Tudo. Ah, mas o médico vai me curar. Não, ele vai curar se você ir até lá. Se você seguir as orientações dele, aí sim, você está. Não adianta, ele vai te curar e você sai lá, né? Eu vou tomar umas mesmo, quem bebe, quem não bebe está morrendo. E pá. Ontem eu estava estudando até história, vendo a história do Antônio Marcos. Caramba, você vai lá, o médico te orienta, o professor ele te dá a instrução para você, o mestre te dá, mas aí você fala assim, fazer do meu jeito. O jeito que está ensinando é muito difícil, é muito trabalho, eu vou fazer do meu jeito. Pedreiro vai fazer, que nem eu conheci um camarada que ele fez uma laje. 2 dias antes do pessoal que vinha para mudar, a laje caiu. E se cai, com todo mundo lá dentro. Sabe? Então é aquela coisa, as coisas, nem sempre as coisas do nosso jeito, não é certo. Sabe? E por que a gente reza Pai Nosso então? Seja feita a tua vontade. Não é? E aí? Não, mas lá na oração você já fez a vontade, oh Deus, mas eu também tenho essa vontade. Minha vontade é quem está aqui sou eu. Sabe, nós ainda somos egoístas, nós somos teimosos demais. Quer dizer, só eu tenho problema. Não, meu problema é dos outros, não. Escuta, por que você tem tanto problema? Será que não quer você sentar um pouquinho, conversar com você mesmo? Oh meu Deus, está na hora de eu começar a aceitar a minha pisada, para que eu não sofra. Porque tudo que a gente passa, a gente tem que refletir o porquê. Porque a resposta não vai vir assim de mão beijada para você. Não vai vir de mão beijada. Às vezes a gente pensa que está fazendo certo, a gente está fazendo errado. Então, olhe só essa historinha. Conta-se que um sábio seguia por um caminho com seus discípulos. A via era tortuosa, difícil. Em certo trecho, encontraram um carro mergulhado em um atoleiro. Admirados, viram que ao lado do veículo, seu dono estava de joelho, os olhos cerrados, chorando fervorosamente para que Deus retirasse seu carro daquela situação. Oh meu Deus, tira meu carro daqui, olha aí meu Deus, o jeito que eu estou, oh, meu Deus, Deus vai me tirar. O grupo que estava passando com o mestre, olhou aquele homem mergulhado na prece, sensibilizou-se e prosseguiu a sua caminhada.
Alguns quilômetros vencidos, encontraram outro homem com um carro igualmente mergulhado num lamaçal. Só que, ao contrário do primeiro, esse empreendia todos os esforços para tentar tirar o carro do atoleiro, empurrava de um lado, empurrava do outro, colocava pedra com calço, tornava a empurrar, punha madeira, tentava e xingando. Ele reclamava, esbravejava e gritava. O sábio então parou, olhou a cena, olhou para os seus discípulos e os convidou a que todos juntos auxiliassem aquele desafortunado homem. Aí, todo mundo reuniu suas forças. Breve, o carro foi retirado e o viajante, agradecendo, prosseguiu feliz a sua jornada. Aí um ficava cutucando o outro. Pô, o mestre está ficando louco. Aquele lá que estava ajoelhado, pedindo para Deus, a gente tinha que ter ajudado ele. Esse aí estava xingando e tal. E o mestre foi te ajudar também. Aí, os aprendizes dos discípulos surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, só me desculpe, mas explique-nos uma coisa, por favor. O primeiro homem que encontramos estava orando, era piedoso, tinha fé em Deus e não o ajudamos. Mas esse homem que estava esbravejando, reclamando, rebelde e contudo recebeu nosso apoio, por quê? O professor olhou para eles e, sem se perturbar, naquela calma divina, sentou para o eles: sente-se aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele homem que estava orando, ele simplesmente estava esperando que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. Entendeu? E o outro, embora desesperado em sua ignorância, empenhava-se, ele se esforçava, então merecia, portanto, o nosso auxílio. Ele não estava sentadinho lá esperando Deus vir, ele estava se esforçando, levantando a carroça. Ele estava demonstrando um trabalho, a vontade de tirar ele. Então, vocês viram como, às vezes, a gente, até para fazer uma caridade, a gente tem que ser inteligente. Aquele velho ditado: não deu peixe, ensine-o a pescar. E às vezes a gente cria muitos oportunistas. Na linguagem popular, a gente cria muitos oportunistas, vagabundos, preguiçosos. A gente é culpado disso. Esta narrativa nos convida a nos indagarmos. Seremos aquelas criaturas que somente reclamam do insucesso, dos dissabores da enfermidade? Somos dos que somente fazemos reclamar por não ter o amor, por não termos conseguido realizar o planificado para a nossa própria existência? Somos aqueles que acreditamos que nascemos para sofrer, penar e sermos infelizes? Aprendemos, sim, que existem expiações que são inevitáveis, situações das quais não poderemos fugir, porque são reflexo dos desmandos de vidas anteriores. Contudo, elas podem ser alteradas, atenuadas ou até liberadas. Isso porque os atos saudáveis conquistam méritos para superar as ações danosas. Mas para isso se faz necessário empreender esforços. Podemos e devemos alterar para melhor clima que respiramos, o ambiente no qual nos encontramos. Preciso se faz alteração de rota,
movimento, realização, abandonar a queixa, os pensamentos negativos e a mesmice de cada dia. Abandonar as ideias negativas, o pessimismo, porque enquanto o alimentarmos, eles não nos abandonarão. Lembremos, sobretudo, que não basta pedirmos a ajuda de Deus, precisamos fazer a nossa parte. E nossa parte se chama esforço pessoal, bom ânimo, perseverança, saúde ou doença, bem ou mal-estar, felicidade ou infelicidade, depende de cada um de nós. Perguntemo-nos, o que desejamos para o nosso amanhã? Será que a gente levantar, botar o joelho no chão, pedir, a gente faz 100 pedidos, um agradecimento só. Será que a gente não está na hora de inverter isso? Agradecer 100 vezes e fazer um pedido só. Senhor, nos dê força, só isso. Você já acordou? É porque você já está com a chance de, progredir, evoluir. Então, meus irmãos, tudo na vida, tudo que a gente vai fazer, é azar, é sorte, eu não consegui, não sei o quê. Depende de Deus. Tá. Mas depende tudo dele mesmo. Se não fizermos a nossa parte, é o mesmo que você tem terra. Deus deu força se conseguiu terras. Mas você está lá ajoelhando, Deus faça nascer um alface. Se você não plantar, você vai colher o quê? Deus já te deu terreno, você tem que cuidar da terra. Quem tem que plantar para poder fazer a colheita? Somos nós. Não adianta, tudo é dos outros. Peraí, eu. Você sabia que nós, o outro de nós é nós mesmos? Né? O outro de nós é nós mesmos. Então, porque amar ao próximo como a ti mesmo. O mundo está virado, bagunçado. Mas depende só de mim. Faça a tua parte. Deixa os outros. Faça a tua parte. Porque a partir do momento que nós conseguimos fazer uma reforma íntima, nós começamos a nos conhecer, nós começamos a entender que tudo depende de nós, a gente vai começar a atrair todos com o nosso mesmo pensamento. E é daí que surgem as boas obras. A união faz a força. Né? Então, a gente precisa parar muito de pegar os defeitos, só está os problemas, só está nos outros. Não, eu sou um anjo, eu não. Nós somos ainda pecadores natos nessa parte. Somos pecadores natos. Todo defeito, aquilo ali, olha só, aquilo ali. Peraí, você. Será que você esqueceu de ver você mesmo? Você está vendo outro, se ele for reflexo. Então, meus irmãos, o mundo pode ser outro, sim. Mas esqueça um pouquinho esse mundo de fora e começa a pensar no seu mundo. O seu mundo, para melhorar, depende de você. Deus já deu tudo isso para nós. E a gente ainda fica jogando mais problemas. Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse. Olha, eu quero que o Senhor me ajude a arrumar um emprego assim. Olha, mas eu quero que o Senhor coloque um chefe legal lá, que eu ganho um salário bom, porque tem que ser isso aí. Aí a pessoa
vai na Aparecida do Norte, olha, pediu um emprego, um chefe, peça só um emprego, ele abre as portas de emprego para você. Agora, você quer emprego, você quer com chocolatinho, tem que ser tudo servido, não é assim. Então, nós estamos assim, aí falando assim, a culpa é de Deus que é um pai caridoso. Então, ele é um pai caridoso, mas de inteligência suprema. Ele não dá o chicote, ele não bate na gente com o chicote, ele dá o chicote para a gente pensar o que a gente vai fazer. E nós ficamos se chicoteando direto e põe a culpa no vento, põe a culpa nos outros. Então, quando a gente passar a nos entender, a nos conhecer, nós vamos conhecer bem a vida cada vez mais, vendo que o conhecimento ele é infinito, ele é amplo. E se a gente não se empenhar em aprender essa instrução, a gente vai continuar culpando Deus por tudo e por todos. E nós somos anjinhos. Então, meus irmãos, o que a gente pode fazer por nós? Nós temos que levantar a espada, vai para uma guerra que nós mesmos criamos. É tão bom a gente andar só com a bandeira, deixar a espada de lado. Basta nós passarmos a nos entender, a se reformular por completo. Tá bom assim? Tá bom assim, Cláudio? Tá bom? Não é isso, filho? É isso, filha? E a vocês também, comece a pensar nisso. Tudo na nossa vida depende unicamente de vós. A gente pede muito para Deus, faz sem pedido a Deus, em um agradecimento só. Vamos inverter isso. Agradecer 100 vezes e fazer um pedido só. Tá bom assim? Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite.